Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. Marcos, capítulo 16, de 9 a 13. Eu estou concluindo hoje uma série de mensagens com o tema O Deus dos Recomeços. Nós temos nessas semanas meditado e refletido na palavra sobre experiências de homens e mulheres de Deus no passado que vivenciaram momentos difíceis na sua trajetória, na sua caminhada, experimentaram adversidades, reveses grandes, mas foram restaurados pelo poder da graça de Deus. O nosso Deus é o Deus do recomeço, é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. Vimos sobre Josué, que sob a sua liderança Israel experimentou uma derrota por conta do pecado escondido lá no capítulo 7, mas no capítulo 8 o Senhor restaurou, restituiu, deu vitória ao povo de Deus, colocando Israel novamente no caminho da bênção, seguindo na terra da promessa. Vimos também na segunda reflexão sobre Davi, que tentou levar a Arca da Aliança para Jerusalém, e o final foi terrível, uma pessoa morreu, porque Davi agiu segundo o seu coração humano, colocou a arca num carro novo, os bois tropeçaram, a arca era para ser levada pelos sacerdotes, pelos levitas, nos seus ombros, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor deu uma nova oportunidade, e a arca entrou em Jerusalém, e houve um tempo de abundância, de alegria, de bênção, e Davi pôde recomeçar na presença do Senhor. Domingo passado, nós pensamos sobre Tomé, a paciência de Deus com aqueles que duvidam, com aqueles que se afastam, se enfraquecem, mas o Senhor dá uma nova oportunidade. O Senhor apareceu novamente no meio dos discípulos, 8 dias após a primeira reunião em que Tomé não esteve presente, e o Senhor aqueceu o coração dele, o Senhor se manifestou como Cristo ressurreto, vencedor, e Tomé pôde retomar a sua caminhada e servir ao Senhor até o último dia da sua vida, para a honra e glória do nosso Deus. E hoje então eu quero ler com os irmãos Marcos capítulo 16, versículo 9 até o versículo 13. Vamos ficar em pé para fazermos essa leitura, os irmãos vão ficar um tempo sentados ainda. Marcos 16, de 9 a 13. A palavra do Senhor diz assim: depois de ressuscitar, cedo no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios, e ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele, que estavam tristes e chorando. Quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou sob outra forma a 2 deles que iam a caminho do campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a esses deram crédito. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu não tenho dúvida da importância da ressurreição de Jesus para a fé cristã. Ela é absolutamente importante, faz parte do fundamento da nossa fé. Nosso irmão Leandro, ministrando louvor, falou sobre isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele chegou em Corinto, lá no capítulo 15, ele diz: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus é o coração da nossa fé. No mesmo capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e o pior de tudo, ainda permaneceremos no nosso pecado, porque se ele foi vencido pela morte, o seu sacrifício não foi aceitável. Daí, irmãos, a importância da ressurreição. O
capítulo 16 de Marcos é um dos capítulos em que nós encontramos a afirmação, a narrativa da ressurreição do Senhor Jesus, no primeiro dia da semana. É isso que nós lemos a partir do versículo 2, Marcos 16, a partir do verso 2, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas, as mulheres que estão relatadas no versículo 1, foram ao sepulcro, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas levantando os olhos, verso 4, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Louvado seja Deus. No versículo de número 5, ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo, procurai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Aleluia. O pastor Antônio, esposo da irmã Nilce, dizia que esse é o não mais importante da Bíblia, Ele não está aqui, o túmulo está vazio, aleluia, porque Ele venceu a morte. A ressurreição de Jesus é uma declaração do Pai de que o sacrifício foi aceito. Quando nós lemos na palavra do Senhor, no Novo Testamento, em alguns momentos, que Jesus está assentado à direita de Deus, é porque a obra da redenção foi perfeitamente completada, concluída para a glória do Senhor. Nada ficou para trás. Então, amados irmãos, a nossa fé cristã, ela é fundamentada na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. É uma verdade maravilhosa, porque se Ele venceu a morte, nele nós somos mais que vencedores. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A certeza de que um dia nós vamos ressuscitar está fundamentada na ressurreição do Senhor Jesus. Paulo vai escrever aos Coríntios, dizer o seguinte: aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele. Então, a vitória de Cristo sobre a morte é a nossa futura vitória. Nós não vamos morrer eternamente, nós que cremos no Evangelho, que cremos em Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou e venceu a morte em nosso lugar. Mas olhando para esse texto, nós somos chamados a pensar não somente na importância da ressurreição para a fé cristã como um todo, para o Evangelho, para a essência do Evangelho, mas nós vamos perceber a importância da ressurreição na vida de pessoas, individualmente, como a ressurreição de Jesus impacta as nossas vidas pessoalmente. Há dois destaques no texto, eu vou me ater mais a segunda personagem que aparece aqui. A primeira pessoa que foi impactada pessoalmente, que está registrada nesse texto, está no versículo 7, foi a vida de Pedro. A palavra diz, depois do anjo dizer que Jesus não estava mais no túmulo, que ele estava vivo, no versículo 7 diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Como foi importante essa citação nominal aqui, O texto diz assim: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Ora, Pedro não fazia parte do grupo de discípulos? Fazia, não só dos discípulos, mas dos apóstolos. Mas os irmãos se lembram bem que Pedro negou o Senhor Jesus, negou o Senhor Jesus 3 vezes, e nesse momento em que o nome dele é citado, Deus está acenando, Deus está mostrando que está pronto a restaurar a sua vida, que o Senhor não desistiu da vida de Pedro, mesmo apesar da sua negação, mesmo apesar da sua fraqueza, da sua covardia, o Senhor não abriu mão da sua vida. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Pedro já fazia parte do grupo dos discípulos, mas como foi importante chegar aos ouvidos dele dizendo assim: o Senhor tem um encontro com você, o Senhor tem um reencontro com você, Ele não abre mão da sua vida, Ele ainda se importa com você, apesar do seu fracasso, apesar de você ter falhado diante dele. O Senhor cita o nome
de Pedro. Mas eu quero, nessa manhã, pensar um pouco sobre uma mulher. O tema dessa reflexão é um reencontro libertador. A partir do versículo 9, nós vimos que uma pessoa recebeu um tremendo privilégio, Maria Madalena. O texto diz: depois de ressuscitar, cedo no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena. Mas eu chamo a sua atenção para o que vem no final do texto, algo que está identificando essa mulher, algo que está tratando, uma referência pessoal de algo que marcou a sua vida. O texto diz: Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. 7 demônios. Imagine, amados irmãos, a ação de 7 demônios numa pessoa. A palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa mulher era oprimida e possuída por 7 demônios. Ou seja, essa mulher iria morrer e experimentar a perdição eterna. Mas um dia, a graça de Deus se manifestou na sua vida. Um dia, o Senhor Jesus teve compaixão dela, teve misericórdia da sua vida, e a libertou. O texto diz, da qual havia expulsado, expelido, posto para fora, estabeleceu nela o governo dele, a presença dele, varreu a casa e encheu com a sua glória, encheu com a sua presença. Então essa mulher passou a viver uma nova vida. É isso que Deus faz conosco, através do sangue de Jesus. Ele nos liberta de toda opressão maligna e passa a viver em nós a partir da presença do Espírito Santo, uma nova vida. E aí nós nos lembramos daquilo que a Bíblia diz, que o poder de Cristo se manifesta em nossa fraqueza. E eu quero então pensar sobre essa verdade a partir das experiências dessa mulher com o Senhor Jesus Cristo. A primeira experiência de Maria Madalena foi a experiência de libertação. A experiência de libertação de Maria Madalena nos revela o poder de Cristo. Ela foi impactada com essa libertação. Ela foi transformada por essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. 7 demônios oprimindo-a, manipulando-a, levando-a ao pecado, ao cativeiro espiritual, à destruição, ao afastamento de Deus, ao afastamento dos propósitos de Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. O pecado nos separou de Deus. E no caso dessa mulher, ainda havia uma ação maligna muito direta, muito intensa. 7 demônios. Essa mulher foi atormentada, essa mulher foi manipulada. Mas é interessante que ela, como os demais discípulos, testemunharam a crucificação na sexta-feira. Essa mulher, como os demais discípulos, viram o sepultamento. Diz o versículo 1: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E aí que eu queria refletir um pouco sobre a importância da ressurreição de Jesus na vida dessa mulher, porque talvez ela pudesse pensar da seguinte forma: eu experimentei uma libertação, o Senhor Jesus expulsou da minha vida 7 demônios, mas ele está morto. Na sexta-feira eu vi o que fizeram com ele, ele foi preso, ele foi crucificado, eu vi que ele foi sepultado. E talvez na mente dessa mulher pudesse passar o seguinte pensamento: será que a manipulação dos espíritos vai voltar à minha vida? Será que aquilo que ele fez é suficiente, porque ele foi vencido pela morte? Será que eu vou voltar à vida velha? Será que eu vou voltar ao fracasso, ao sofrimento? A minha mente sendo manipulada, eu perdendo a minha autonomia como ser humano, como mulher,
numa cultura já difícil para a mulher? Será que eu vou voltar ao cativeiro espiritual? Mas, amados irmãos, nós percebemos o poder de Jesus na vida dessa mulher, e a obra de Deus é perfeita. A obra de Deus na minha e na sua vida, ela é perfeita. A Bíblia diz que Ele é poderoso para salvar totalmente, Hebreus 7, 25, aqueles que se aproximam de Deus. Ele é poderoso para salvar totalmente, perfeitamente. Então a primeira experiência dela foi a experiência da libertação, mas há uma segunda experiência, o privilégio de ter sido a primeira a ver o Cristo ressurreto. Aqui nós vemos a fidelidade de Jesus. No versículo 9 diz que ele, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Louvado seja o nome do Senhor. Foi um reencontro com o seu libertador, foi um reencontro com a paz, com a alegria, com a vida nova que ela recebeu. Aleluia! Os demônios não regressaram à velha casa, os 7 demônios não voltaram e não trouxeram mais para piorar a situação dela, porque aquele que a libertou está vivo para sempre. A importância da ressurreição na vida dessa mulher, ela permaneceu livre daquele cativeiro. Louvado seja Deus. Nem a morte pôde anular aquilo que Jesus fez na sua vida, porque Ele venceu a morte, amados irmãos. A obra de salvação, a obra de libertação, a obra de restauração de Cristo na minha e na sua vida, ela é perfeita. Ele é maravilhoso, Ele nos liberta e nos sela com o Santo Espírito da promessa. Nós somos morada de Deus no Espírito, e Ele mesmo falou sobre isso, né, que quando, falando sobre a questão da libertação espiritual, quando uma casa é varrida, né, o inimigo sai, e essa casa não é habitada, depois vem piores espíritos, e o estado daquela pessoa fica pior ainda, mais grave ainda, mas graças ao Senhor que essa realidade não aconteceu na vida de Maria Madalena, porque aquele que a libertou venceu a morte. Aquele que libertou a sua vida, meu irmão, minha irmã, venceu a morte. O cativeiro espiritual não vai se restabelecer na sua vida. Eu creio que essa mulher pôde passar a dizer uma frase que possivelmente continuou definindo a sua vida: aquele que me libertou vive para sempre. Amém? Você pode dizer isso? Aquele que me libertou vive para sempre. Amém? Aquele que me libertou vive para sempre. 7 demônios. Na sexta-feira, talvez o inimigo que é sujo, que é terrível, possa ter sussurrado no ouvido daquela mulher: acabou. Você vai voltar ao cativeiro, você vai voltar a ser manipulada, vai voltar à vida de pecado, de opressão. Mas no primeiro dia da semana, a pedra estava removida, e a primeira pessoa a quem ele se manifestou foi aquela de quem ele expulsou 7 demônios. A sua obra é perfeita, a sua obra é completa. Agindo eu, quem impedirá? Talvez você esteja vivendo um tempo de dificuldade, de luta, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que essa luta, que essa adversidade não podem anular a obra de Cristo na sua vida. Não podem anular o que Deus fez na sua vida. O seu nome está escrito no livro da vida, não com tinta, mas com o sangue do Cordeiro. A sua vida é a habitação do Espírito Santo da promessa, meu irmão. Louvado seja Deus. Que experiência gloriosa, que reencontro libertador, o Deus da nova oportunidade, o Deus do recomeço. Ah, amados irmãos, como o inimigo queria voltar àquela velha casa, como ele queria voltar para manipular aquela mulher, mas ele foi impedido pelo poder da ressurreição de Jesus. Terceiro privilégio dessa mulher, o privilégio de anunciar a mensagem da ressurreição de Cristo.
nos revela também a graça do Senhor. Irmãos, ela não somente recebeu em primeira mão a notícia, mas ela teve a oportunidade de confortar pessoas. Ela teve o privilégio de levar essa palavra àqueles que choravam. Diz o versículo 10, e ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele, que estavam tristes e chorando. Que obra maravilhosa. O Senhor pega essa mulher oprimida, manipulada, possessa, liberta essa vida, enche do Espírito Santo, depois aparece primeiramente a ela após a sua ressurreição e transforma essa mulher numa testemunha viva, ocular da sua ressurreição, podendo confortar aqueles que estão tristes, que estavam tristes e choravam. Meu irmão, isso é obra de Deus na minha e na sua vida. A graça de Deus fez de nós instrumentos da graça do Senhor. Quem é alvo da graça se transforma no instrumento da graça de Deus. Talvez você diga como eu não mereço, eu não entendo, mas nós não fomos chamados a entender, nós fomos chamados a crer e a viver aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Ele nos constituiu suas testemunhas no mundo. Há uma obra em curso na história. Há um plano de Deus se estabelecendo na história. O Cordeiro quer ser adorado por pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação. E Ele nos chama para participarmos dessa obra. Para levarmos essa palavra àqueles que sofrem, àqueles que choram, àqueles que estão tristes, àqueles que estão sem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Coube a essa mulher o privilégio de receber essa mensagem em primeira mão. E aqui é importante ressaltar a dignidade da mulher, que é afirmada em Cristo. O seu amor é a base que estabelece a segurança de todas as pessoas que dele se aproximam e nele confiam. Não há nenhum movimento social capaz de substituir a segurança que o amor de Deus traz a nós, sejamos homens, mulheres, crianças, negros, brancos, índios. A nossa identidade, ela é estabelecida no amor de Cristo. É uma mulher num contexto social absolutamente difícil, uma mulher oprimida por Satanás, pior ainda, mas a sua dignidade como ser humano foi restabelecida primeiro na sua libertação, segundo, no fato de Jesus aparecer primeiramente a ela, e terceiro, no fato de Jesus usá-la para confortar outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua vida, que a sua identidade, que a minha identidade seja construída no amor de Deus, na obra de Deus na nossa vida. Nós não precisamos de movimentos humanos, sociais, para nos libertar de qualquer coisa, porque em Cristo nós encontramos a verdadeira liberdade de sermos homens e mulheres que vivem para a sua glória e para o seu louvor, em nome de Jesus. Crianças, idosos, rejeitados, sóis, ocidentais, orientais, é no amor de Deus, é na graça de Jesus que nós encontramos o nosso valor, a nossa identidade restaurada. Nós nascemos para viver em comunhão com Deus. Os nossos pais romperam com Ele, e nós não podemos mudar a nossa condição de pecadores. Ninguém nasceu salvo. Jesus falou que ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo, e nós não podemos mudar a nossa situação, mas Deus entrou na história da pessoa de Jesus, veio ao nosso encontro, morreu em nosso lugar, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e Ele nos assegura uma vida nova, uma vida no Espírito, uma vida para a honra e para a glória do seu nome. Como essa mulher celebrou a ressurreição de Jesus. Eu não vou voltar para aquele cativeiro, esses demônios não vão voltar a me manipular, porque aquele que me libertou vive para sempre. Ele disse: estive morto, Apocalipse capítulo 1, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno.
Essa história, caminhando para o encerramento, ela nos revela o poder do Evangelho de Cristo. Nos revela o poder do Evangelho de Cristo. Um dia, Maria Madalena, uma mulher que vivia num cativeiro espiritual, encontrou o descanso para a sua alma, conforme prometido por Jesus. Vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Recebam o meu descanso, provem o meu amor, vivam agora sob a minha liderança. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é aprendei sobre mim somente, mas aprendei de mim. É um relacionamento pessoal. E encontrareis descanso para as vossas almas. Só há descanso para a alma na presença de Jesus. Essa história, em segundo lugar, nos revela a graça de Deus que permite recomeços em nossas vidas. O poder transformador de Cristo é capaz de operar mudança em nossa história de vida. Quem disse que Maria Madalena precisava morrer oprimida por Satanás? Quem disse que ela precisava morrer naquela condição de opressão? O Senhor nos oferece a possibilidade de recomeçarmos no seu amor, na sua graça, no seu poder libertador. Aleluia! 7 demônios. Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. A graça dele permite recomeço na nossa vida. Você não precisa continuar vivendo oprimida. Você não precisa continuar vivendo oprimido, com pensamentos de morte. Cadeias de morte são quebradas na sua vida pelo poder do sangue de Jesus. Você dorme e acorda pensando na morte, que sopre o espírito de vida sobre você. A vida que vem de Deus, a vida que vem do trono. Jesus é a vida se manifestou nele. Aleluia! Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por último, essa história nos revela a graça de Deus que torna a nossa vida útil nas suas mãos. O que uma mulher no primeiro século, possuída por 7 demônios, podia acrescentar à sociedade? Uma mulher, no primeiro século, possuída por 7 demônios, nada. Passaria invisível, despercebida pela história. Nunca ouviríamos falar de uma mulher que viveu no primeiro século, que era possuída, possessa por um espírito maligno. Mas a graça de Deus pega pessoas como Maria Madalena e transforma essa vida em instrumento para a sua glória. Você já imaginou que de uma mulher no primeiro século, que era oprimida por 7 demônios, foi a primeira vez Jesus ressurreto? O que ele não pode fazer na sua vida? Talvez você olhe para você e diga: o que pode sair daqui? O que pode acontecer de novo na minha casa, na minha família? Irmãos, a Bíblia diz que Deus manifesta o seu poder em vasos de barro, para que a glória seja somente dele. Deus gosta dessas coisas. O apóstolo Paulo diz: repara, irmãos, ele diz isso aos Coríntios, repare, observe, Deus não chamou muitos de nobre nascimento, mas chamou as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes, para que aquelas que pensam que são não se gloriem, a não ser no Senhor. Essa mulher só tinha que se gloriar do Senhor. Do ponto de vista religioso, para eles ela não servia. Do ponto de vista social, econômico, ela não servia, mas ela é uma adoradora de Jesus.
Dela foram expulsos 7 demônios. Ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto e ela foi confortar aqueles que eram os líderes da igreja, os futuros líderes, que estavam tristes e choravam. Foi ela que foi levar a mensagem. Querido, confie na graça de Deus, confie nesse Deus dos recomeços na sua vida. Nessa manhã Ele está te chamando a recomeçar. A você que olha para a sua vida e começa a se ater às impossibilidades, às limitações, às dificuldades, aos problemas econômicos, às questões mais diversas, nada pode impedir a ação da graça de Deus na sua vida. Nada pode impedir o mover do Espírito na sua vida. Ele quer fazer de você um instrumento para a sua glória, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Hoje é dia de recomeço na sua vida. Assim como Pedro ouviu o seu nome: ide, avise aos meus discípulos e a Pedro que eu vou ter com eles na Galiléia. Foi um momento de recomeço, de restauração. Da mesma forma como Maria Madalena, ao ver aquele que a libertou de 7 demônios, pôde celebrar a vida plena, a vida perfeita. Ou seja, o cativeiro foi definitivamente quebrado e rompido. Deus quer fazer isso na sua vida hoje. E eu quero orar por você. Você sabe que precisa tomar uma decisão hoje, nessa manhã, na presença do Senhor. Você sabe que Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra, não a minha palavra, porque não tem nenhuma palavra para entregar a ninguém, mas a palavra de Deus, que nos chama a recomeçar. É um momento de retomada na vida de pessoas nesse dia, aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa. E eu quero orar por você. A igreja já está orando. Eu já quero convidar aqui à frente para orarmos juntos. Aqueles que nessa manhã creem que estão sendo chamadas a recomeçarem na presença do Senhor. Deus está te chamando para uma aliança com Ele. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. O Espírito Santo está te chamando, pode ficar aqui, por favor. O Senhor está te chamando para recomeçar na presença dEle. Quero convidar o povo de Deus a ficar em pé. Você que tem vivido um tempo de acusação, tem sido massacrado por palavras, por realidades, que tentam roubar a tua paz e a tua alegria, mas nessa manhã nós estamos aqui dizendo que aquele que te liberta, vive para sempre, e você pode viver livre, você pode viver em liberdade, na liberdade do Espírito Santo, na presença de Deus, em nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Receba nessa manhã o perdão, a graça que nos faz recomeçar. Querido, essa mulher se tornou testemunha de Jesus, desacreditada pelo seu contexto social, cultural, religioso, mas amada, acolhida, habitada pelo Espírito de Deus. Essa é a sua identidade. O que define a sua e a minha vida é aquilo que Cristo fez por nós. A opressão não vai voltar na sua vida, a possessão não vai voltar na sua vida, o medo da morte não vai voltar na sua vida, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cadeias são quebradas nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar por esses irmãos. Pode vir aqui mais para frente.